Olá, meu nome é Silvana. Estarei apresentando um plano de atendimento educacional especializado referente ao primeiro estudo de caso na área de DI, TGD e DFN. O aluno em questão encontra-se no sexto ano com o diagnóstico de deficiência intelectual e está um ano a mais que a idade cronológica da sua turma. Seu cronograma conta de atendimentos na segunda, quarta e sexta, das 9h30 às 11 horas. Neste trimestre, acontecerá 3 atendimentos na semana. Cada atendimento possui 1 hora e 30 minutos, alternando com 2 atendimentos individuais e um em grupo devido à dificuldade do aluno, né? Sendo 27 atendimentos individuais e 12 atendimentos em grupo, totalizando 39 atendimentos. A avaliação pedagógica acadêmica deste aluno me diz que o estudante apresenta dificuldades na leitura, pouca fluência, ritmo lento, sem flexões e não respeitando as pontuações. Demonstra dificuldade na interpretação de texto, necessitando de auxílio na compreensão. Na escrita não apresenta coesão e coerência e também tem alguns erros ortográficos. Quanto às habilidades aritméticas, JP apresenta dificuldade na realização de operações com recursos de multiplicação e divisão e na interpretação e resolução de situações problemas. Também consta que esse estudante apresenta dificuldades de aprendizagem e defasagem de conteúdos advindos de anos anteriores. Em relação aos aspectos sociais e psicoafetivos, o estudante fala muito, mostra-se agitado, porém com pouca socialização na escola, pouca interação em sala de aula em relação ao conhecimento. Distrai-se facilmente, não conclui as atividades propostas, apresenta falta de organização, não conseguindo manter o caderno em ordem, demonstra muita dificuldade para escrever, com dificuldades na organização de suas ideias. Realiza poucos registros e parece não entender o que é pedido nas atividades de avaliação. E não apresenta prontidão para a execução das atividades próprias do currículo do ano. Em relação à organização do atendimento, dar-se-á, como já foi dito, 3 vezes na semana, intercalando entre atendimento individual e em grupo, tendo 1 hora e 30 minutos de atendimentos. Em relação às adaptações em sala de aula, sugere-se que os professores passem texto curto, com imagens, letras grandes, se possível em caixa alta, trazer o aluno para próximo do quadro, ou próximo do professor, buscar dar uma atenção mais individualizada para esse aluno, com a realização de atividades adaptadas, contendo imagens coloridas, com caixa alta. As avaliações do aluno deverão ser sempre adaptadas e, se for o caso, poderá considerar avaliações orais. Essas orientações aos professores, essas trocas de ideias, dar-se-á na formação, num conselho de classe, num encontro entre os recreios, intervalos, também por WhatsApp e contando muito, lógico, com o auxílio do pedagogo para fazer essa mediação com aqueles professores que às vezes não encontram com o professor da sala de recurso, E no conselho de classe, principalmente no conselho de classe, avaliar se aquilo que foi proposto, se essas orientações, essas intervenções que foram propostas, surtiu efeito, alcançou-se algum progresso. Caso isso não aconteça, rever novamente, reavaliar as intervenções e buscar outros meios para que esse aluno ele alcance os objetivos, que é chegar ao currículo dele mesmo, o conteúdo proposto do currículo dele chegar mais próximo a isso, aquilo que for possível. Em relação ao objetivo geral, comentando ainda, que é proporcionar o acesso ao currículo do ano do aluno, elaborar práticas pedagógicas diante das dificuldades apresentadas pelo aluno, visando alternativas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem,
oportunizar ao aluno o saber elaborado, a escrita, a oralidade e a leitura e a interpretação, raciocínio lógico, interação social e os conhecimentos básicos, proporcionar trocas de experiência através das vivências do aluno e aproximá-lo da cultura digital e social. Em relação aos objetivos específicos e encaminhamento metodológicos. Então, primeiro estarei mostrando, lembrando que sempre tem que estar ligado ao currículo do ano do aluno. Então, os objetivos serão baseados no currículo do ano em que o aluno está, no 6º ano. E logo em seguida já trarei a metodologia. Então, em relação à leitura, nomear e distinguir fatos e opinião. Analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguísticos, discursivos, de prescrição, causalidades, sequências descritivas, expositivas e de ordenação de eventos. Metodologia. O que vai ser trabalhado em relação a isso? Localizar no material textual qual é a diferença entre fato e opinião, através de charges, textos simples com imagens, histórias em quadrinhos. Lembrando bem que o aluno ele tem que saber discernir o que é um fato de uma opinião. Isso é o meu objetivo, que ele saiba discernir isso. Assinalar a interpretação correta dos textos. Trabalhar com a questão da leitura, se ele, aquilo que ele ouviu, ele sabe me interpretar, dizer o que o autor queria dizer com aquilo, né? E relatar com as próprias palavras o texto lido pela professora. Então, não ele vai interpretar, dizer o que o autor queria com aquele texto, uma vez que nós vamos ler texto de opinião, então ele tem que saber a opinião o que o autor quis dizer, qual a opinião dele, o que ele pensa. E também relatar com as próprias palavras o texto lido pela professora. Ele saber dizer o que a professora leu naquele texto. Em relação à escrita, então, nosso objetivo específico: utilizar, ao produzir textos, recursos de coesão referencial e sequencial como forma de garantir a progressão textual e evitar repetição de estruturas linguísticas. Qual a metodologia? Transcrever os textos, preenchendo as lacunas e assim dando sentido às frases. Então, ele vai ler a frase. Tem atividades que eu coloco assim, 2 sugestões, aí ele tem que ver qual é a sugestão que tem sentido com aquela frase. Às vezes tem uma palavra que não tem nada a ver, mas o meu objetivo é ver se ele consegue dar sentido à frase. Então, ele vai escolher qual das palavras que está entre parênteses que tem sentido naquela frase e colocar na lacuna. É a partir da leitura desenhar o que entendeu do texto lido. Então, é uma outra forma dele também representar a escrita ou dizer para mim o que ele entendeu do texto, né? Na oralidade, objetivo: produção de textos jornalísticos orais. Qual a metodologia? Reproduzir uma entrevista oral a partir de um planejamento, roteiro de perguntas, tendo como modelo o entrevistado que o aluno admire. Incluir imagens associadas a perguntas que o aluno irá fazer. Então, nesse momento, ver alguém que o aluno admire, quer seja um jogador, quer seja um cantor, um artista, e eu serei essa pessoa e ele fará as perguntas que ele quer fazer para essa pessoa, né? Para essa pessoa que ele admira. Então, ele será o entrevistador e eu a entrevistada. Nesse momento também, assim, sugere-se usar o microfone, filmar, né? Dar toda da ideia de um lugar, assim, diferente, se possível, assim, preparar um lugar para isso, uma poltrona, como fazem na televisão. Em relação... E também, assim, uma outra coisa, incluir imagens associadas, porque se caso ele não lembrar, ele olha a imagem e resgata a pergunta que ele tinha feito lá no planejamento e no roteiro. Na matemática, resolver e elaborar problemas extraídos de diferentes contextos que envolvam cálculos ou escritos exatos ou aproximados com números naturais. Qual será a nossa metodologia?
Listar o preço dos produtos que estão nas muitas embalagens na banca do mercado, na sala. Então, assim, nesse momento, geralmente na sala de recursos, pelo menos assim na minha, tem uma banquinha que dá ideia de mercadinho. Uma coisa bem simples, assim, com embalagens onde consta preço, né? Embalagens iguais, produtos iguais, para que ele possa registrar quantas vezes adicionamos a mesma quantidade a um produto. Então, temos lá 5 comprou 5 caixas de fósforo, qual o preço? Né? Será que eu vou ter que somar 5 mais 5, né? O preço de cada uma? Ou eu tenho outro meio de resolver isso? Realizar exercícios de operações, multiplicação e divisão. Conferir qual a simbologia da operação usada para a resolução do problema. Então, ele tem que saber bem quais são os sinais que ele está usando. Se é multiplicação, eu vou multiplicar. Se é dividir, eu vou dividir. Se é somar ou subtrair, então, para cada operação eu tenho um símbolo que vai dizer o que eu vou fazer com aquela operação. Relatar outras situações